Oi, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre tipos de rochas. Hoje a nossa aula é sobre tipos de rochas. Existem 3 tipos. Primeiro tipo, rochas magmáticas, que podem ser chamadas também de rochas ígneas. As rochas magmáticas são aquelas que provêm, de alguma forma, do magma. O magma, ele é esta parte, corresponde a esta parte aqui. A gente tem aqui uma imagem que mostra um vulcão, né? Esse vulcão, inclusive, ele está em erupção. Eu sei que ele está em erupção porque a gente tem magma que está extravasando, né? Que está saindo, e além disso também essa fumaça aqui me dá essa denotação. As rochas magmáticas, elas se formam de 2 formas diferentes. Elas podem se formar tanto quando o magma escorre para cá, então a isso nós chamamos, né, de lava, e essa lava resfria. Essa lava resfria e se torna sólida. Em contrapartida, existe também uma outra forma, que é quando o próprio magma aqui entra em contato com estas camadas mais frias e acaba então se solidificando. Portanto, a gente pode dizer então que as rochas magmáticas são formadas quando parte do magma ou a lava esfria, resfria e se torna sólida. Existem vários exemplos diferentes, tá? Existe, por exemplo, o basalto, a pedra pómez, o granito, todos esses são tipos de rochas magmáticas. O basalto e a pedra pómez são rochas chamadas de extrusivas. Extrusivas, que é quando a lava resfria e se torna, portanto, sólida. Lembrando, então, a lava é esse material que sai do vulcão, parte do magma que sai do vulcão. Quando essa lava, então, ela começa a resfriar, quando ela entra em contato com a água também, né, ela acaba resfriando e acaba se tornando, então, sólida. 2 exemplos aqui que eu vou colocar para vocês. O basalto. O basalto, ele é bastante conhecido. Eu tenho aqui um pedacinho de basalto. O basalto, ele é bastante usado em construção. Ele é uma das rochas que são bastante usadas, por exemplo, para fazer britagem, e também ele é usado para fazer calçadas. Uma outra rocha magmática é a pedra pómez. A pedra pómez, ela se forma quando a lava entra em contato aqui com a água. Elas, né, esse material se formou quando chegou junto da água e teve um choque de resfriamento muito rápido, muito intenso. O que acontece com a pedra pómez? A pedra pómez é uma das mais leves que existem, né? Uma das rochas mais leves que existem, e ela
ela é cheia de buracos, cheia de poros dentro dela, e ela é bem característica, assim, ela é usada para polir superfícies, né? E também para eliminar alguns calos na pele. Então, ela é bastante usada para limpeza de pele, especialmente em lugares mais como, por exemplo, nos pés, nas mãos, que acumulam mais calos. Além das rochas extrusivas, que é então quando a lava resfria, existe também o resfriamento do próprio magma que fica retido lá dentro da Terra. Quando isso acontece, a gente chama estas rochas de intrusivas. Então, as intrusivas é quando o magma resfria. Exemplo bem característico de rocha intrusiva é o granito. O granito é uma rocha muito importante e ele é uma rocha que é muito utilizada na pavimentação de ruas, em esculturas, para fazer bancada de pia, para fazer piso também. E eu tenho aqui 2 pedaços de granito, tá? Existem várias cores diferentes, mas ele tem algumas semelhanças em comum. Eu tenho aqui um pedaço que é mais rosado de granito. Uma olhadinha. Acho que tá bom, né? Esse material, ele não tá polido, tá? Mas a gente pode observar aqui que é como se a gente observasse vários pontos diferentes dele, tá? Então, esses pontos diferentes, parece que tem vários pontos. Daí a gente tem o granito, tá? Eu tenho aqui um rosado e eu tenho aqui também um mais escuro, tá? Esse escuro aqui, ele também tem esse padrão, tá? O granito, ele é formado especialmente pelos minerais, por quartzo, que são os grãos que são mais esbranquiçados. A gente tem também a mica, que dá um tom escuro, mais preto. E tem ainda o feldspato, que tem grãos mais cinzas, tá? Bom, além das rochas magmáticas, existem ainda as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, eu trouxe um esqueminha aqui para explicar um pouco sobre as rochas sedimentares. Elas são formadas simplesmente por grãos, por sedimentos, né, grãos, pedacinhos pequenos de outras rochas que vão se depositando em camadas e vão se unindo. Pode ser por pressão ou por algum outro tipo de aspecto. Então, se a gente analisar, por exemplo, aqui essa imagem, né, essa figura, aqui a gente tem a rocha formada, tá? Rochas sendo formadas, tá? Aqui a gente tem água, que pode representar então o mar, o fundo de um vale, né? Também. E aqui a gente tem uma montanha, tá? Então, o que tá dizendo essa figura? O que essas flechas estão representando? Essas flechas estão representando o seguinte: quando a chuva, o vento, alguma variação de temperatura também, né, pode agir sobre essas rochas e formando pequenos sedimentos, pequenos grãozinhos. Esses grãozinhos vão sendo transportados, vão sendo carregados pelo vento, pela própria água, até o fundo, aqui nesse caso do mar, tá?
podia ser também no fundo de um vale, né, no fundo de uma depressão. Ao longo de muito tempo, esses grãos eles vão se depositando e vão se acumulando em diferentes camadas. As camadas mais de baixo estão sempre mais comprimidas, mais compactadas, mais firmes do que estas de cima. Essas camadas de cima, elas têm os sedimentos, eles não estão tão compactados assim. Mas a gente já muitas vezes observa já uma rocha sedimentar em formação. Exemplos de rochas sedimentares. Existe o chamado, então, arenito. O arenito, ele é, o próprio nome já diz, né? O próprio nome já nos leva a crer que existe muita areia, tá? Tem bastante areia no arenito, tá? Isso é verdade, então. Esse material, o arenito, existem arenitos de várias cores diferentes também, e por mais que a areia, né, que é muito rica em quartzo, né, ela tem bastante quartzo, o que faz ela ter ter cores diferentes é um material que cimenta, um material que junta essas partículas de areia, essas partículas de quartzo. O arenito, ele é bastante utilizado no revestimento de calçadas, usado também em paredes, né? Existem as chamadas pedras de areia, que formam paredes, e também são feitos pisos com rochas sedimentares. Além desse tipo, tem ainda um outro bastante conhecido, que é chamado de argilito. De novo, né? O nome argilito nos leva à palavra argila, tá? Então, o argilito tem uma concentração grande de argila. A argila, ela tem uma concentração grande de feldspato, que é um dos minerais, né? Um dos minerais mais abundantes que existem. E a argila, essa argila é compactada no argilito, né? Se a gente pensar para que a argila é usada, a argila muitas vezes é usada para montagem de algum tipo de escultura, para fazer algum tipo de vaso, também elas são utilizadas como base para um arranjo de flores. Então tem vários usos para esse material também. Um outro tipo bastante comum é o calcário. O calcário, ele é formado por cristais de calcita e de dolomita, que a gente encontra facilmente em conchas e esqueletos de alguns animais marinhos, como é o caso, por exemplo, dos corais. O calcário, ele é bastante usado na agricultura para correção do solo e também utilizado na indústria para fabricação de cal e de cimento. A cal, ela é uma das bases para a formação de alguns tipos de tintas. E ela própria, ela sozinha também, às vezes é utilizada como tinta também. E o cimento é uma das bases da massa na construção civil. Então, é um material que é largamente utilizado. Existem ainda as rochas metamórficas. Desculpe. As rochas metamórficas. O nome metamórfica nos remete à metamorfose, que indica transformação. Então, as rochas metamórficas são aquelas que são originadas da transformação de alguma outra rocha. Pode ser de uma rocha magmática, pode ser de uma rocha sedimentar ou até de outra rocha metamórfica. Alguns exemplos importantes, então, que a gente pode citar.
o gneiss. O gneiss, ele se origina especialmente de um granito, de uma rocha magmática, né, que é conhecida como granito. Se a gente olhar para o esquema das rochas metamórficas, que tá aqui, tá? Isso nos dá a entender que a rocha metamórfica, ela pode ser produzida tanto por acúmulo por alguma rocha sedimentar, algum material que se transformou, pode ser da transformação de alguma rocha magmática intrusiva, então, ou mesmo de uma modificação da própria rocha metamórfica. O que faz com que as rochas metamórficas, as rochas se transformem, né, uma em outra, são especialmente mudanças de pressão e de temperatura, né, que faz com que essas rochas então se transformem. O gneiss, especificamente, ele é então, que é de uma transformação do granito, ele é usado bastante no revestimento de pisos e paredes. Outro exemplo é a ardósia. A ardósia, ela resulta da transformação do argilito. O argilito é uma rocha sedimentar. Ele é usado no revestimento de pisos, de paredes, de telhas para telhado e também para confecção de bancada, de pia, de mesa. Um outro exemplo é o mármore. O mármore, que é bastante confundido com o granito também, porque ele tem um uso bem parecido ao do granito. O mármore, ele se origina da transformação do calcário. E ele é usado no revestimento de pisos, de escadas, de paredes, para bancadas também de pias, de mesas. E ele é diferente do granito porque ele tem uns veios, ele tem um desenho marmorizado mesmo, né? O granito, ele tem um desenho como se fossem pontinhos, enquanto que o mármore tem uns veios marcados. É importante notar que as rochas, elas sofrem processos de transformação. E para que essa transformação aconteça, a gente precisa se dar conta, ou precisa pensar, que isso não acontece a olhos vistos, não acontece na nossa contagem de tempo. Então, para que uma rocha possa se transformar em outra, são necessários muitos anos, milhares de anos, milhões de anos para que esse processo possa acontecer. Então, tem muito tempo envolvido nessas transformações. As rochas, então, podendo se transformar, nós entramos em algo que a gente chama de ciclo das rochas. Se a gente pensar na relação que as rochas têm entre si, a gente nota que uma rocha magmática pode se transformar numa rocha sedimentar. E esse processo acontece por causa do intemperismo das rochas. O intemperismo significa que as rochas, elas se desintegram, elas quebram, tá? Por meio de vários processos químicos e mecânicos. Também a sedimentação, né? Porque aí sedimentos então são formados e são transportados para a formação das rochas sedimentares. Já as rochas sedimentares, se a gente pensar que ao longo de muito tempo elas vão sofrer ação da pressão, da temperatura, elas também vão se transformar novamente numa rocha metamórfica. Já as rochas metamórficas, elas podem se transformar em rochas magmáticas por conta de um superaquecimento desse material. Se esse material entrar em contato com o magma, esse material pode
extravasar e se transformar numa rocha magmática. Além destas transformações, também o magma, quer dizer, uma rocha magmática, pode se transformar numa rocha metamórfica em determinadas situações. Assim também como uma rocha metamórfica pode se transformar ainda numa rocha sedimentar. Eu quero deixar um lembrete muito, muito, muito importante para vocês. Para cada uma dessas transformações acontecer, para cada uma das rochas ser formadas, é preciso de muito tempo. Muito, muito tempo para que cada transformação dessas possa acontecer. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!